Bem-vindos ao segundo Artefatos, as artes como memória e vozes de protesto. Essa é a mesa temática de literatura sobre totalitarismo e ditaduras, romances, contos, crônicas e poemas. Eu cumprimento os comunicadores Marcela Azevedo, Ana Paula Garcia, Johnny Freitas, e vamos esperar que o Sérgio entre em algum momento. E cumprimento aos presentes aqui. Então, Johnny, eu peço a sua gentileza de recomeçar seu trabalho para que a gente possa acompanhar com qualidade dessa vez, certo? Novamente, eu me chamo Johnny Paiva Freitas, eu sou aluno do curso de doutorado aqui da Universidade Federal do Ceará. No mestrado, eu pesquisei as relações entre literatura e ditadura nos romances da Ana Maria Machado. E eu pensei essa apresentação aqui do conto Pique, né, que é a brincadeira de pique-esconde, no conto, né, Pique, do João Batista Melo. Então, o nome da apresentação, Pique-esconde contra a ditadura, a representação da infância no conto Pique, de João Batista Melo. Eu trouxe novamente o resumo e destaco algumas expressões, como a representação da infância, como a infância é representada no conto Pique, a relação entre a personagem infantil Elisa e seu pai, como essa relação vai sendo invadida por silêncios, elipses e interditos, e como esses silêncios, elipses e interditos, né, são oriundos do contexto ditatorial que aos poucos nós vamos percebendo ali durante a leitura do conto. Então, esse jogo de pique-esconde é a brincadeira preferida entre pai e filha, né? Então, chega um momento ali da narrativa que eles se aproximam muito mais a partir do jogo, a partir da brincadeira de pique e esconde. E aí, o contexto ditatorial, ele vai, de modo subrepetício, se filtrando ali na malha da história, do enredo, mas também na trama dos afetos das personagens, né? O pai e a personagem Elisa. E aí eu estabeleço alguns diálogos, principalmente com os pesquisadores da área de teoria da literatura infantil, né? Como, por exemplo, a Alice Auro Penteado Marta, a Vera Teixeira, a Bines, né, que eu utilizo bastante, que é uma grande pesquisadora sobre as infâncias e sobre a criança na literatura. E aí entendendo a infância não como etapa cronológica, mas a infância e a criança como construções históricas, culturais, sociais e principalmente discursivas. E aí eu trago a capa, o Colecionador de Sombras, que é o livro no qual esse conto está presente, do João Batista Melo, e à esquerda, né, a capa de Caroline Baes, né, sobre o quadro de Egum, que é exatamente o que vai dar inspiração para a construção dessa capa. E eu trouxe a capa porque tem relação com o conto, eu esqueci de comentar, mas essas árvores, essa árvore enorme, as sombras, né, isso está lá também no conto Pique. Mini biografia do autor, eu trouxe só duas informações principais. João Batista Melo nasceu em Belo Horizonte, de Minas Gerais. Seus contos têm grande influência do realismo mágico, da literatura de fantasia. Seus livros apresentam ainda um expressivo diálogo com o cinema, área em que ele também atua como crítico e realizador. Identificado com a chamada geração 90 da literatura brasileira, sua obra recebeu alguns dos mais importantes prêmios literários do país, e eu trouxe aí alguns dos prêmios. E a relação que o João Batista Melo tem com o cinema é também perceptível na escrita do conto, né? Mais para frente eu comento um pouco. A bibliografia do autor, eu trouxe as 3 principais obras, um romance, né, o romance Malditas Fronteiras, de 2014, que também tem 2 personagens infantis como protagonistas, o livro Lanterna Mágica, Infância e Cinema Infantil, que é um dos primeiros trabalhos acadêmicos a pensar sobre a produção cinematográfica direcionada ao público infantil, e Descobrimento, que é ali uma releitura que trabalha ali com a metaficção historiográfica sobre eventos da história do Brasil, uma releitura, né, de alguns eventos da história do Brasil a partir da ficção. Então, a infância é essa nascente da interrogação. É a partir dessa concepção de infância como nascente da interrogação que eu leio o conto Pique do João Batista Melo. O que as infâncias literárias ficcionais são capazes de narrar e como narram diante de eventos tão violentos que emudecem a nossa voz, como foi o caso da ditadura civil-militar no Brasil. Como pensar, então, a violência pelo ponto de vista da infância, especificamente das infâncias literárias, e no conto Pique, da personagem Elisa,
quais são os expedientes da ficção literária na elaboração de estratégias narrativas e imaginativas de reatualização do passado ditatorial. A infância, enquanto princípio poético de passagem, ou seja, a infância enquanto poeses, cumpre a tarefa de manter abertos os caminhos para que o passado continue passando, para que os desaparecidos não desapareçam. Então, esse diálogo que eu faço com a Bines, que tem esse livro Infância, Palavra de Risco, é exatamente o norte do que eu entendo como infância dentro do conto Pique. Ler a infância, então, como instância do nascer. Infância é uma força especulativa acerca de certas experiências liminares. Pensar as infâncias, entre aspas, né, citando novamente a Bines, como acontecimentos discursivos arriscados, que cada narrativa põe em cena à sua maneira. Então, eu trago a citação do Walter Benjamin, né, Criança Escondida. Já conhece todos os esconderijos da casa e volta a eles como uma morada onde sabemos que iremos encontrar tudo no seu lugar. O coração palpita, prende a respiração. Aqui está encerrada no mundo da matéria. Este torna-se extremamente nítido, aproxima-se sem uma palavra, como um enforcado que só então toma plena consciência de que são a corda e a madeira. A criança escondida atrás das cortinas torna-se ela própria algo de esvoaçante branco, um fantasma. E aí essa citação do Walter Benjamin dialoga muito com uma das cenas do conto Pique. O conto Pique, trago algumas informações estruturais do conto, possui um epígrafe, não saber, esse é o verdadeiro medo, do Brian Moore, né, Mentiras no Silêncio, o narrador em terceira pessoa, esse onisciente intruso, né, que vai adjetivando, invocando, controlando de forma mais ou menos, né, ali sutil, né, conversa com os personagens, com os leitores, abre parênteses, faz digressões. Então, a escolha dessa voz narrativa também é muito interessante para a construção da atmosfera e para a construção do enredo do conto. Personagens, a Elisa, de 5 anos, o pai de Elisa, que é jornalista, a Dinda, entre aspas, a idosa empregada que trabalhava ali desde antes do nascimento de Elisa, e a mãe está ausente porque está internada no hospital por um problema de coluna. Os espaços do conto, a casa, o quintal, as brincadeiras entre pai e filho. Então, o brincar é um espaço-tempo importante para o conto, porque é nesse espaço-tempo que essa relação pai e filha se constrói, mas também é nesse espaço-tempo do brincar que essa relação também vai ser violentada pelo contexto ditatorial. Os tempos, né, os tempos dos afetos versus, né, o tempo histórico da ditadura civil-militar brasileira. E aí eu trouxe alguns excertos do conto para a gente ter uma dimensão. Por outro lado, alguém no bairro fizera comentários sobre o trabalho dele e do pai, dizendo que escrevia artigos com críticas ao governo, numa época que mais valiam o silêncio e a dissimulação. Outro excerto. Terminando o almoço, o telefone tocou. Ele atendeu e se entregou a uma longa conversa. Dinda, que é a empregada, conversou com a menina, mas a atenção dela, né, flutuou o tempo todo em direção ao telefone na sala, no qual o pai ainda conversava, talvez como daqueles moços que às vezes vinham se encontrar com ele no portão, antes de saírem caminhando ou de carro, sempre levando livros e jornais sobre os braços. Muito estranho esses homens estudados, ela pensava. Você sabe de alguém do grupo com problemas? E aí é uma conversa do pai, né? Ele perguntava ao telefone. Não sou homem de ação, não tem por que acontecer alguma coisa comigo. Então, durante o conto, o pai da Elisa acha que não vai acontecer nada com ele porque ele não está ali diretamente envolvido na guerrilha, na luta armada, ou de forma mais explícita, né? Elisa pediu para brincarem de casinha. Ela seria a filha e ele o pai que ia trabalhar e voltava para o almoço. Por algumas horas, distraíram-se com o brinquedo e o rosto do pai foi aos poucos assumindo a feição habitual, a tensão de minutos antes desaparecendo por completo. Elisa apanhou o jornal tem uma repetição, sobre o sofá para olhar as fotografias. O pai tomou o jornal de suas mãos e o jogou sobre a mesa da copa, não sem antes reler pela milésima vez o título no alto da primeira página, aquela mesmo que o levara desde a véspera a longas conversas pelo telefone. Governo baixa ato institucional e coloca Congresso em recesso por tempo limitado. Durante um segundo, seus olhos se tornaram tensos novamente, mas o chamado da filha para que mergulhasse na brincadeira o levara para fora da realidade. E no íntimo, ele agradeceu a Elisa por lhe oferecer aquela momentânea possibilidade de fantasia. No quintal, saltaram de mãos dadas até o caramanchão,
onde um deles sempre tampava os olhos e contava até 10, e o outro procurava um local para se ocultar no meio das muitas árvores ou em algum vão entre os muros e as paredes da casa. Ali era também um pique, para onde corriam quando encontrados, e quem batia primeiro a mão contra a madeira garantia o privilégio de continuar a se esconder. Então, chegando ao 10, virou e foi até a primeira árvore, rodeou o tronco, à procura do pai, mas ele não se escondera ali, e ela prosseguiu a busca pelas árvores vizinhas. Então, a Elisa, né, tá ali na vez dela contar e procurar o pai, né, desculpa, teve a impressão de ver um movimento lá atrás e correu até o fundo do quintal, mas não encontrou o pai. Foi andando de árvore em árvore, contornando as sombras, rindo ao dizer o nome do pai. Entretida na busca, desculpa, gente. Entretida na busca, não ouviu o barulho de um carro parado em frente de casa. Não escutou também passos abafados soarem nas proximidades da cozinha, e vozes se erguendo por um segundo antes de se ouvir o carro acelerar e partir. Então, a Elisa procurando ali o pai, né, entretida na busca, não ouviu o barulho de um carro parado em frente de casa, ela não escutou os passos abafados soarem nas proximidades da cozinha, e vozes se erguendo por um segundo antes de se ouvir o carro acelerar e partir. Ao sair, Elisa lhe estendeu a mão, pedindo que a ajudasse a procurar pelo pai. Então, a empregada volta, a empregada tinha ido para a feira, mas retorna. Ao sair, né, Elisa estende a mão à empregada, pedindo que a ajudasse a procurar pelo pai no meio do quintal, que agora lhe parecia ainda mais imenso. Então, esse quintal que no início do conto aparece como esse espaço acolhedor, ele se torna imenso para essa personagem infantil, porque ela procura o pai e não consegue encontrá-lo. E aí, essa fala da Elisa é muito dolorosa, né? Muito dolorida. Ele está muito escondido, a menina comentou em voz baixa. Então, a infância é esse movimento do pensar e do sentir. Infância, portanto, é concebida como o lugar da experiência do pensar, entre o inteligível e o sensível. Age sobre o sujeito da linguagem. Então, o conto termina exatamente com a empregada, né, contando uma história. E a última frase do conto é "era uma vez", que é exatamente a forma que a empregada tem de acolher a personagem Elisa, que procurou o pai e não o encontrou. Aqui minhas referências bibliográficas, e muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada, Johnny, por sua apresentação. Agora a nossa segunda apresentação será com o Sérgio Chargel, Uma Sombra Sobrevisível nas Democracias de Massa, Não Vai Acontecer Aqui, e o Perigo de Subestimar o Fascismo. Sérgio, seja bem-vindo. Acho que você entrou um pouco depois, né? Enfim, está aberta a sua comunicação. Bom, começar de fato, me apresentar. Minha comunicação, acredito que não vai ser tão longa. Me apresentar brevemente, meu nome é Sérgio Carlos, né? Eu sou pesquisador de pós-doutorado em PhD Letras na UERJ, sou doutor tanto em comunicação quanto em ciência política, comunicação pela UERJ e ciência política pela UF, né? E é um prazer participar do evento e vou apresentar brevemente os resultados, na verdade, de uma pesquisa que eu fiz lá atrás, já há alguns anos atrás, um mestrado em letras, que eu concluí já em 2021, mas que, por algum acaso, eu nunca tinha apresentado os resultados dessa pesquisa em um congresso. As coisas da vida, fui emendado para o doutorado, depois para o pós-doc, e fui sempre trabalhando com outras pesquisas, né? Eu venho trabalhando agora com o resgate da produção esquecida de Silvia Serafim, que é uma intelectual feminista socialista do século XX, esquecida em função do crime que cometeu, matou o irmão do Nelson Rodrigues. Então, eu acabei envolvido muito com essa pesquisa por muito tempo e acabei, como eu falei, nunca apresentando os resultados dessa pesquisa que eu fiz no mestrado ainda, já 4, 5 anos atrás. Essa pesquisa foi um fragmento, né, da minha dissertação e depois do livro que foi lançado em 2021, chamado Fascismo Infinito no Real e na Ficção, né, que foi um prêmio da Abralic e acabou sendo editado com um livro. O livro, justamente, eu comparo, né, algumas obras, tanto brasileiras quanto estadunidenses, para pensar nas formas com que o fascismo foi apropriado e apresentado na ficção, tanto na ficção do passado quanto na ficção mais contemporânea. E um dos objetos que eu escolhi, foi justamente o Não Vai Acontecer Aqui,
né, obra de Sinclair Lewis, primeiro estadunidense a ganhar uma Nobel, e que, por alguma razão, acabou sendo um pouco esquecida, um pouco relegada a segundo plano na história da literatura estadunidense e na própria literatura do próprio Lewis. Tá? Acaba sendo considerado um livro menor, e, de certa forma, né, em alguns aspectos sobre os quais eu vou falar aqui. Essa obra, não sem motivo, acabou sendo reeditada recentemente pela Alfaguara, relançada em 2017 aqui no Brasil e no próprio Estados Unidos, por razões óbvias, né? A fragilização democrática global, recessão democrática global e a ascensão de autoritarismos por todo o planeta fez com que ascendesse, né, reacendesse, de certa forma, o interesse não só em obras teóricas que estudam, que trabalham esse autoritarismo, mas as próprias ficções sobre o autoritarismo. Né? O que essas ficções têm a dizer, têm a explicar, têm a falar sobre os autoritarismos de ontem e de hoje. Então, não é sem motivo que não vai acontecer aqui tenha sido novamente traduzido e reeditado em anos recentes. Então, para abrir, né, como epígrafe, uma frase que não é do Sinclair Lewis, mas na verdade é uma referência direta, que é do Philip Roth, né, quem disse que isso não pode acontecer aqui, meus amigos, já está acontecendo. Em menor grau, né, dessa pequena comunicação, eu também vou traçar um pequeno paralelo com esse livro do Roth, Complô contra a América, que é um livro que referencia a obra de Lewis o tempo inteiro, e continua muito de onde ela parou, com uma nova perspectiva, mas dialogando justamente com a ideia, né, de um autoritarismo com características nazifascistas em um Estados Unidos hipotético. Né? Então, como eu falei, a recessão democrática global vem reacendendo o interesse tanto em obras teóricas sobre, né, os vários conceitos em torno desse movimento de extrema-direita contemporâneos. Então, qual seria a melhor forma para classificar esses movimentos? Se seria populismo, autoritarismo, nacionalismo, ou fascismo. Né? Então, a gente tem visto um debate amplo, né, no bojo desses novos velhos autoritarismos, de Bolsonaro a Trump, passando ainda por várias manifestações europeias, sobre qual seria o conceito mais apropriado para dialogar, para entender, né, esses movimentos internacionais, essa movimentação global. E nesse bojo, né, acaba que a ficção, embora tenha muito a contribuir também para esse entendimento, termine, de certa forma, marginalizada. Né? Claro que para entender política é imprescindível olhar para a teoria política, para a história política, mas a ficção, justamente pela potência que permite ela explorar não só o que foi, mas o que poderia ter sido, né, ela fornece um pano de fundo fundamental para entender, né, o fascismo enquanto conceito. Não só o fascismo enquanto contraparte histórica, na versão mussolinística, mas também o que ele poderia ter sido em versões alternativas da história. Então, a ficção ela fornece, né, um campo muito rico de análise para a própria política. Então, como eu falei, né, toda essa movimentação acaba favorecendo o relacionamento de diversas obras ficcionais e teóricas, entre elas o próprio Não Vai Acontecer Aqui, né, o It Can't Happen Here. Então, se essa pesquisa, que depois se traduziu em um artigo publicado na Palimpsesto, que agora apresenta os resultados no formato de uma comunicação, né, ela se baseou justamente nessa pergunta, né, como não vai acontecer aqui, apresenta, e mais do que apresentar, como ele também antecipa o fascismo enquanto movimento barra regime. Né? O livro é de 1936, e o fascismo já existia enquanto regime desde há 10 anos exatamente. Né? O autogolpe de Mussolini ocorre em 1926, então a gente tinha um fascismo já como regime na Itália há 10 anos. E mais de 15 como movimento. No entanto, o nazismo,
né, o nazismo enquanto uma versão mais extrema do fascismo, ainda era muito recente. Ele tinha entrado no poder na Alemanha há 3 anos, né, e os primeiros campos estavam começando ali. A gente já tinha um outro campo, como o das Dachau, mas ainda eram muito incipientes e maquiados, né, muito maquiados. Mesmo durante a guerra, a gente tem exemplos como o caso da visita da Cruz Vermelha ao campo de Theresienstadt, na República Tcheca, né, em que eles voltaram dizendo que não havia nada de anormal lá. Então, quando os campos ainda eram muito maquiados. E o Sinclair Lewis, se, na pior das hipóteses, a obra dele não tiver grandes méritos literários, tem, sem dúvida, muitos méritos políticos, entre eles pelo caráter preditivo que ela assume. Né? Então, vale lembrar que a obra é de 1936, então, anos antes da guerra, e ela prevê, entre outras coisas, campos de extermínio, né? Entre outras coisas, guerras, entre outras coisas, movimentos de antifascistas brutalmente reprimidos, etc. Então, né, se o livro, como eu falei, se quisermos desconsiderá-lo enquanto uma obra formal, do qual eu não vou ter tempo para me alongar, mas ainda assim ele tem bastante relevância, no mínimo em termos de panfleto político. E eu falo panfleto político porque o próprio Lewis desejava que a obra fosse exatamente isso. Né? Ele, o primeiro estadunidense a receber o Nobel, mas que acabou, de certa forma, sendo esquecido frente aos contemporâneos dele, escreve essa obra como um sinal dos tempos, né? Como um assumido panfleto mesmo, político, o que não esvazia os méritos dela, pelo contrário. Ela funciona exatamente como um manual de etapas da ascensão do fascismo. O leitor vai vendo, passo por passo, desde as primeiras movimentações, desde as promessas populistas, desde o discurso anti-elite, até a última etapa, que é justamente o início do colapso do regime, destruído por suas próprias contradições, o que é algo, como o Robert Paxson fala, bastante comum ao fascismo enquanto regime, enquanto movimento. Né? Mesmo quando ele chega ao poder, ele tende a, de certa forma, se autodestruir. Ele vai se devorando por suas próprias contradições. Então, uma mistura de sátira, né, e uma sátira panfletária, com principalmente uma ficção especulativa, então aquela ideia, né, de o que aconteceria se algo diferente tivesse acontecido. Então, se um país tivesse seguido um caminho alternativo, tivesse ido por outro lado, né, o que aconteceria caso isso tivesse ocorrido. Então, vale lembrar que em 1936, aliás, é preciso lembrar, né, que apesar de toda a propaganda liberal, né, e do excepcionalismo estadunidense que o país sempre gostou de fazer, né, os Estados Unidos era um país que flertava abertamente com o nazifascismo nessa época. A gente tem manifestações como o do Madison Square Garden gigantescas de apoio a Hitler, de apoio a Mussolini. A gente tem partidos, a gente tem movimentos nazistas, abertamente nazistas, e simpatizantes nazistas, com muito poder econômico e político dentro dos Estados Unidos, inclusive o próprio Henry Ford, né, que não por coincidência é um personagem do Complô contra a América do Philip Roth. Então, né, eu vou falar rapidamente um resumo do enredo. Né, o personagem principal do Remo Jessup é um jornalista liberal em uma tentativa desesperada de fazer frente ao crescimento do fascismo. Aliás, o próprio livro é um grande liberal, né, uma grande defesa do liberalismo, tanto econômico quanto político, do qual Lewis não escondia que era admirador, né, e tentou não só fazer uma resistência liberal ao fascismo, mas colocar, de fato, uma obra apologética ao liberalismo. Então, não só o Não Vai Acontecer Aqui, como eu falei, é um manual de etapas de ascensão do fascismo, mas também é um manual de como resistir. Né? Aos poucos, o senador Buzz Gingrich
que apesar de seus diversos anos inserido no estabelecimento político, começa a se vender como algo diferente do que estava ali, né? Aos poucos ele vai acumulando poder e com o apoio de entidades religiosas, grandes empresários e a autoproclamada Liga dos Esquecidos, uma associação de pessoas que vivem de assistência social, é eleito uma plataforma que promete tornar a América grande novamente. Então, prosseguindo, então o regime vai se tornando progressivamente totalitário, né, e Doremos acaba por perder tudo em sua capacidade de aceitar a repressão. E é muito interessante porque Lewis coloca isso na boca do próprio personagem, né, se ele tivesse aceitado passivamente a violência totalitária, ele provavelmente teria uma vida mais pacata. Como dono de um jornal, como membro da elite da pequena cidade de Vermont que ele vivia, estando ali naquele ambiente, mesmo que ele fosse contra o regime, se ele não se opusesse a ele, provavelmente não teria que lidar muito mais com pequenas matérias forçadamente inclusas no seu próprio jornal, de forma apologética ao regime. E no início ele tenta fazer isso, mas acaba incapaz de aceitar e tolerar essa violência calado, né? Então, como eu falei, na prática é uma grande apologia aos ideais da democracia liberal e uma crítica direta de qualquer forma de autoritarismo ou extremismo. Tanto que, em uma passagem, né, o autor coloca que, no geral, com gritantes exceções, a democracia tem dado ao trabalhador comum mais dignidade do que ele jamais teve. Então, como eu falei, embora Darshall já existisse e Lewis pudesse ter certo conhecimento do que ocorria, os campos ainda eram muito maquiados, né? E tanto na ficção Boswell quanto no real Hitler e Mussolini chegaram ao poder pelas vias legais. Isso é algo muito interessante, né, desse caráter preditivo da obra. A forma como Lewis, diferente de algo que é repetido até hoje, né, uma falácia que é repetida até hoje, de que Hitler e Mussolini chegaram ao poder por um golpe, Lewis já percebe naquela época que tanto Hitler e Mussolini quanto o seu personagem usam da democracia para acabar por ela própria, para devorar ela própria. Né? Isso é algo que o Robert Paxson, teórico do fascismo, historiador do fascismo, fala em Anatomia do Fascismo, né, que justamente a democracia é utilizada pelo fascismo como método para acabar por ela própria. Então, os fascistas, os movimentos fascistas usam e abusam, né, das fragilidades, da liberdade que a democracia promove para corroê-la por dentro. Né? Depois de Hitler e Mussolini dão seu autogolpe, seus respectivos autogolpes, mas eles chegam ao poder, né, pelas vias democráticas legais de sua época, de cada forma e regime do governo. Eu poderia falar aqui, né, sobre as particularidades italianas e alemãs, mas, claro, não terei tempo para isso. Então, para concluir, né, a força do não vai acontecer aqui é mais política do que literária, em verdade. Não há grandes inovações formais, a progressão é linear, mas isso permite, por outro lado, que o leitor acompanhe a progressiva derrocada do protagonista, em paralelo com a ascensão, né, do populista demagogo. Então, a força da obra está justamente no manifesto, né, transtemporal, que permanece relevante ainda hoje, né, que permite, inclusive, que o leitor compreenda que nenhum país está salvo de movimentos fascistas. A narrativa em terceira pessoa, de certa forma, favorece isso, porque permite justamente uma visão panorâmica do desenrolar dos eventos e dos personagens, em oposição, por exemplo, a uma obra que eu falei no início da comunicação, que é o Complô contra a América, do Philip Roth, que por ter uma narração em primeira pessoa e por se pautar por um protagonista que ainda é uma criança, tem uma visão um pouco mais lúdica de todo o processo de derrocada da democracia. Embora o cenário e os temas sejam muito parecidos em ambas as obras. Não, a própria época é a mesma, ali no pré-Segunda Guerra. Né? Mas enquanto o não vai acontecer aqui, o leitor tem uma visão em panorama de todo o desenrolar, de todo o desenvolver, né, do regime, do autoritarismo, em Complô contra a América, a visão é mais limitada a um grupo muito específico, né, a família do protagonista, os efeitos sobre aquela família, e não os efeitos, também, mas em menor grau, os efeitos
sobre a nação. Então, para concluir, pessoal, né, é sempre um desafio apresentar o resultado de pesquisa em uma comunicação, todos nós sabemos disso, né, reduzir dissertações, teses ou mesmo artigos em 15 minutos é sempre difícil, mas eu acho que o mais importante que eu quis trazer aqui é apresentar essa obra que, de certa forma, embora tenha começado a ser revisitada no Brasil e no mundo em tempos recentes, mas mais do que apresentá-la enquanto obra, apresentar a sua relevância enquanto peça para entender, né, essas manifestações, esses movimentos de extrema-direita no Brasil e no mundo contemporâneo. Que, claro, apesar das idiosincrasias, das particularidades do Brasil, muito ainda bebe, né, dessa tradição nazifascista que remonta desde da década de 1920, 1930. Então é isso, agradecer mais uma vez a organização do evento, pedir mais uma vez perdão pelo atraso, né, e deixo meu contato, caso alguém queira me escrever alguma coisa, e obrigado por tudo, pessoal. Muito obrigada, doutor Sérgio. Nós vamos deixar o momento de perguntas para o final de todas as apresentações, certo? Agora nós vamos ouvir a Marcela Azevedo com a apresentação Diários de Emília Bravo, de Maria Judite de Carvalho, a literatura como instrumento de crítica social e política no final do Estado Novo português. Muito obrigada, Marcela, e seja bem-vinda. Ok. Bom, como você disse, primeiro, boa tarde, né? Meu nome é Marcela Azevedo, eu sou aluna do doutorado em literatura portuguesa na UERJ também. Eu estudo Maria Judite de Carvalho, com ênfase em literatura contemporânea, autoria feminina e nas representações de transgressão e silenciamento durante o Estado Novo português. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, a organização do evento e quem está assistindo também. E hoje o que eu vou apresentar é um pequeno recorte da minha tese. É uma pesquisa que ainda está em andamento, né? Então, ainda não tem muitas conclusões, mas já está sendo encaminhada, né? O que aconteceu aqui? Para começar, eu queria trazer a escritora Maria Judite de Carvalho. Ela é uma das escritoras que escreveram durante o período de ditadura em Portugal, né, que começou lá em 1926, com um golpe militar que pôs fim à Primeira República Portuguesa, e depois que foi consolidada em 1933, com a ascensão do Antônio de Oliveira Salazar, e que se manteve aí por 50 anos. A Maria Judite, ela é conhecida por ter uma voz intimista, melancólica, ela trabalha muito com temas como o silêncio, a solidão, e apesar dela ter sido muito respeitada por os seus pares na época dela, ela não foi uma autora de muita circulação entre o grande público. Ao longo da sua trajetória, ela publicou 13 livros, um romance, algumas novelas, 8 coletâneas de contos e 3 coletâneas de crônicas, a maioria delas escrita durante aí o contexto do Estado Novo, da ditadura. Depois que ela morreu, vieram mais 3 livros, 2 que ela tinha deixado preparado, um livro de poesia e uma peça teatral, e o que a gente vai analisar aqui, que foi uma coletânea de contos, de crônicas, que é chamado Diários de Emília Bravo, que ela usou esse pseudônimo para publicar. A Maria Judite, ela já escrevia no Diário de Lisboa, que no período, durante muitos anos, né, e durante esse período, era o jornal de maior circulação da época. Ela tinha uma coluna que chamava Retângulos da Vida, que ela escrevia para o grande público, mas, paralelamente, ela também escrevia num suplemento desse jornal, que era chamado Mulher. E ali, ela escrevia para mulheres, né? Esse suplemento dava dicas de beleza, dicas de saúde, tudo que era voltado para a mulher. Ela era chamada a flor discreta da literatura portuguesa, né? E era considerada uma das autoras mais secretas da sua geração, e talvez por causa dessa descrição, ela nunca tenha atraído muito a atenção direta da PIDE, que era a Polícia Política do Estado Novo,
que era responsável por vigiar, censurar e reprimir qualquer forma de oposição ao regime. A PIDE ficou ativa ali de 45 a 69, e ela mantinha um controle sobre a vida política, social e cultural, muito semelhante ao que foi o DOPS aqui no Brasil. Artistas, escritores, intelectuais, todos eles eram monitorados e sofriam diretamente com a censura. Apesar da sua intensa atuação, né, ela foi uma das cronistas mais ativas durante o século XX em Portugal. Não existem eu não encontrei nenhum registro de que ela tenha sido censurada. Talvez essa postura reservada, ela não dava entrevistas, tinha aversão à exposição política. Talvez isso tenha contribuído para que ela escapasse do radar da repressão oficial. Segundo o crítico Miguel Real, o século XX ele vai ser marcado pela afirmação gradual da sensibilidade feminina na literatura portuguesa, em um processo que ele vai dividir em 4 fases. A primeira, de 1950, é o que ele chama de silenciamento imposto às mulheres. Ali a gente vai ter autoras como a Flor Bela Espanca, Irene Lisboa, e elas vão expressar de forma estética a repressão sexual e social que elas sofriam. Depois a segunda fase, que vai ser nos anos de 1950, que é o que ele chama de consciencialização. Então, é quando surge a mulher escritora. As escritoras desse período elas vão estar mais preocupadas com a forma, com o bem escrever. E ali que vai estar Maria Judite, Augustina Bessa Luiz, Fernanda Botelho, entre outras. Depois, em 1960 e 94, a gente vai ter a fase militante, que eu acho que foi a que ficou mais famosa, que é onde tem as novas cartas portuguesas, né, que vai sair dali de Maria Teresa Horta, Maria Velho da Costa e Natália Correia. E, por fim, que ele chama de fase de afirmação, que é a que ainda está acontecendo, que é a afirmação plena, com diversidade de vozes, gêneros e temas, que vai do testemunho à crítica, do memorialismo à descolonização. Dito isso, a Maria Judite, então, ela não integrou esse grupo de escritoras militantes do século XX. Ao contrário, ela teve uma postura de distanciamento, ela nunca teve nenhum tipo de engajamento político, muito diferente do marido dela, que era o escritor e jornalista Urbano Tavares Rodrigues, que foi um militante muito ativo do Partido Comunista Português, foi preso, exilado por sua atuação. Mas, ainda assim, a sua crítica ao regime, ao sistema, vai ser através do gesto literário. Então, vai ser ali que ela vai questionar essa organização social do seu tempo e os custos que isso era imposto aos indivíduos, especialmente à mulher. A sua obra vai revelar de uma forma sutil, mas intensa, o esvaziamento existencial das personagens femininas, frequentemente confinadas a uma sociedade dominada por valores patriarcais. A mulher, então, ela era idealizada como pura, recatada, domesticada e era sempre empurrada para o papel de mãe e esposa devota. Então, embora Maria Judite ela não seja vista como uma figura central da resistência literária da sua geração, a sua obra revela de forma crua e direta, por vezes até violenta, uma reflexão profunda sobre a autonomia feminina, a exclusão das mulheres dos espaços públicos e a luta por igualdade em um contexto social patriarcal e autoritário. O nosso objetivo aqui é analisar as estratégias discursivas discretas, porém certeiras, usadas por ela como arma de combate. Então, nessa comunicação, eu trouxe a questão dessa linguagem de um tom mais intimista, né, que ela vai criar um laço forte com as suas leitoras, principalmente por meio de usar o gênero diário, até o uso de alguns tropos. Na minha tese, eu estou trabalhando vários tropos. A metáfora, paradoxos, elipses, principalmente, mas aqui eu vou falar da ironia. Então, com isso, isso permitiu que ela fizesse críticas sutis, sem ter um confronto direto com o atual governo. As crônicas que compõem os diários de Emília Bravo, elas foram inicialmente publicadas em jornal, mas quando elas são publicadas nessa coletânea em livro, elas passam a ter essa forma de diário. Então, como eu falei, esse hibridismo de gênero é uma característica muito marcante dela, que toda a obra dela se move entre crônica, conto, o diário, a novela, né? Todas essas formas breves. Então, ainda que diferentes, a crônica e o diário, eles cumprem funções semelhantes,
quando eles registram um cotidiano e refletem sobre um determinado momento histórico. Nesse caso, essa observação do cotidiano, ele ganha uma dimensão crítica, especialmente no que diz respeito aos comportamentos femininos da época. Como observa Ruth Navas, que é uma especialista em Maria Judite de Carvalho, frequentemente ela comenta programas de televisão, traduz artigos de revistas estrangeiras e propõe reflexões sobre temas sociais, como o trabalho e a liberdade da mulher, ainda que muitas vezes ela começa aí de assuntos aparentemente banais, né? Isso com uma intenção bastante pedagógica. Como aponta Ruth Navas, então, a narradora desses textos, ela fala em primeira pessoa, ela usa o eu ou o nós, e estabelece uma relação próxima com as suas leitoras, quase como uma conversa íntima. Com frequência, então, ela parte desses assuntos banais do dia a dia, do cotidiano, e um exemplo a gente vai ver na publicação do dia 20 de janeiro de 1971, que vai ser dividido em 7 fragmentos, um para cada dia da semana. Todos eram publicados no mesmo dia. Na segunda-feira, ela vai comentar sobre a questão da maternidade, que é vivida de formas distintas de acordo com as classes sociais. Na terça, ela faz uma crítica a uma peça francesa. E na quarta, ela descreve com sutileza o funcionamento do sistema patriarcal no ambiente doméstico, que era naturalizado. Eu só vou comentar, porque não dá tempo da gente ler, né? Mas nesse fragmento de quarta-feira, ela comenta um texto escolar, que era da quarta classe, intitulado Os Impostos. À primeira vista, trata-se de um conteúdo neutro com um objetivo pedagógico. No entanto, a Maria Judite vai revelar aí a dimensão ideológica desse material. Na narrativa, o pai do Luiz é quem detém o saber, ele explica racionalmente os motivos para pagar impostos e a mãe só responde, está visto que sim, concordando sem participar ativamente do diálogo. E mesmo quando ela tenta intervir com uma observação sensata, o marido vai encerrar dizendo está visto que sim, anulando qualquer tipo de protagonismo dela. Com esse exemplo, a autora mostra desde cedo as crianças são expostas a modelos que reforçam a autoridade masculina e silenciam a voz feminina. A desigualdade de gênero ela vai ser transmitida não só nas relações sociais, mas também nos materiais escolares, principalmente da educação infantil, que era impregnado da ideologia do Estado Novo, o regime que fazia da educação uma ferramenta de controle e naturalização das hierarquias. Depois, no fragmento da quinta-feira, a autora aborda o aumento do preço. Não vai ser isso aqui. Aborda o aumento do preço do peixe, um tema econômico que vai além de uma simples observação sobre a inflação, principalmente pensando em como essas dinâmicas do cotidiano vai afetar diretamente a vida das mulheres, que geralmente são responsáveis pelo orçamento doméstico. Depois, ela vai fazer aí um comentário sobre um artigo que foi publicado na revista Eva, que fala sobre a mulher e o mercado de trabalho. Cadê? Espera aí que eu perdi aqui. E ela vai destacar, né, que como que a mulher que busca conciliar o trabalho fora de casa com a maternidade, ela acaba penalizada por uma estrutura social que, ao invés de apoiá-la, empurra de volta ao espaço doméstico. Então, ela usa ironia, ou é, de fato, uma heroína, ou não sabe fazer contas, denunciando que, na prática, o salário da mulher é quase todo consumido por despesas como creche, empregada, transporte, tornando aí esse ganhar a vida um privilégio quase que inacessível. A Karina Infante do Carmo, ela vai falar que, enquanto tropo de palavra e de pensamento, a ironia é o coração dessa crítica que traduz um olhar oblíquo e contraditório, contrário a sentidos únicos e estáveis, pressupondo um leitor sutil, capaz de captar o implícito e não dito, a alusão, a elipse, fecha a citação. Então, essa ironia precisa e crítica é uma marca muito forte do trabalho da Maria Judite, como eu já disse, utilizado aí como uma arma discreta de combate. Aí, no trecho, ela comenta e depois ela fala, claro, já lá chegamos, de maneira bastante irônica. Durante o Estado Novo, a sociedade portuguesa ainda estava muito longe de assegurar às mulheres um lugar social igualitário, embora a Constituição de 1933 ela proclamasse direitos iguais para todas as pessoas. Mas o artigo 5º que eu coloquei aí, ele colocava a mulher numa posição de subordinação.
Então, a ela cabia cuidar do lar e da família, visto ser parte da sua natureza, indo assim para um lado biológico da coisa, que a natureza da mulher era cuidar da casa, enquanto a natureza do homem estava mais relacionada com a cultura, com o trabalho, com o fora, né, o externo. O sistema estabelecia uma série de proibições e regras que restringiam o papel da mulher ao espaço doméstico e a submissão ao poder masculino. As mulheres casadas não podiam trabalhar, viajar ao exterior ou manter correspondência sem o risco de ter uma interferência do marido. O trabalho feminino, ele dependia da autorização conjugal, e professoras que tinham, no geral, serem solteiras, elas só podiam continuar em atividade após o casamento com permissão do governo e desde que elas não ganhassem mais do que o marido. Na escola, as meninas eram proibidas de usar calças, mostrar os joelhos ou vestir blusas de manga curta, e o controle aí ele vai se estender do corpo à moralidade. Biquínis e proibições prostituição era proibido, mulher não podia andar sozinha à noite, o divórcio religioso era vedado. Então, até entrar na igreja com a cabeça descoberta era totalmente censurado. Ela podia levar uma multa, podia ser presa e assim por diante. Então, o regime autoritário de Salazar, ele institucionalizou a desigualdade de gênero, naturalizando a vigilância e o controle sobre o corpo e o comportamento das mulheres em todos os aspectos da vida social delas. Por uma questão de tempo, eu não vou detalhar todas as proibições que eu coloquei aí nos slides, né? Mas tem uma lista mais completa de outras restrições que foram impostas às mulheres naquele contexto. A escritora também recorre à ironia para criticar a visão social frequentemente fútil e generalizadora sobre as mulheres, como se observa no trecho a seguir. Nesse trecho aqui, ela vai falar sobre um artigo que saiu em uma revista sobre formas de se maquiar, e em que o autor do texto fala que existiam 8 tipos de mulheres, né? 8 arquétipos, somente 8. E aí ela fala, como é óbvio, isso não está relacionado, não existe homens dentro desses arquétipos, né? É só voltado para a mulher, e todas as mulheres que conhecemos estão, de fato, incluídas numa dessas divisões, de uma forma bastante irônica. E depois, no segundo trecho, só voltando aqui, né? Então, nesse primeiro trecho, ela revela o absurdo de se naturalizar a futilidade atribuída à literatura voltada ao público feminino, além da generalização que reduz as mulheres a traços físicos e comportamentais estereotipados. Então, ela usa aí esse tom de zombaria para isso. No segundo trecho, ela vai satirizar a falta de dados estatísticos sobre as mulheres, que as inviabiliza nos espaços de prestígio e conhecimento, ao mesmo tempo que as expõe nos espaços de consumo e futilidade. A expressão, enfim, continua tudo na mesma, para não variar, vai encerrar o texto com uma falsa resignação carregada de crítica, denunciando a naturalização da desigualdade. Outro exemplo, ao comentar a queda da qualidade do pão ao longo dos anos, ela encerra com uma crítica velada ao Estado Novo, abre aspas. Mas, como para a vontade de comer não há mau pão, cá vamos comendo este, até Deus querer, até as entidades oficiais o desejarem ou consentirem no seu fabrico. Então, de forma semelhante, a Maria Judite, ela usa a escassez também, nesse trecho que eu coloquei agora no slide, de empregadas domésticas para refletir sobre o trabalho feminino não remunerado e a exploração da mulher no espaço doméstico, como a gente vê no último trecho. Não vai dar tempo de ler, mas ela vai falar, né, que a mulher mãe, no final, ela é só uma escrava para servir, né? A mesma coisa no segundo trecho aí, que ela vai falar que o que resta à mulher é ser dona de casa e mais nada. Então, é importante destacar que, mesmo sob um regime autoritário que restringia a presença feminina na esfera pública e reforçava as funções tradicionais de gênero, as mulheres continuaram a trabalhar, ainda que muitas vezes suas ocupações não fossem oficialmente reconhecidas como profissões. Como diz a Michelle Perrot, as mulheres sempre trabalharam, elas nem sempre tiveram empregos.
Ou seja, historicamente, há uma separação entre o trabalho que as mulheres efetivamente realizavam e o reconhecimento social e jurídico desse trabalho como emprego. As crônicas da Maria Judite de Carvalho, então, elas denunciam esse apagamento simbólico e institucional do trabalho feminino, revelando as ambiguidades e contradições do sistema. Embora a legislação do Estado Novo, marcada por ideais patriarcais, buscasse desencorajar e até impedir a participação das mulheres no mercado de trabalho, a realidade era mais complexa. Muitas mulheres, seja por necessidade econômica ou desejo de independência, continuavam a trabalhar, muitas vezes em condições precárias e em funções marginalizadas. Então, esse discurso oficial não refletia as práticas cotidianas. Eu não coloquei, eu só queria falar que se você pegar um gráfico do mercado de trabalho em Portugal da década de 20 até a década de 70, que foi quando teve o fim da ditadura, da Revolução, ele já começa lá quase com 50% de mulher no mercado de trabalho. E conforme a guerra de independência das colônias vão se intensificando a partir dos anos 50, os homens vão morrendo na guerra, então cada vez mais as mulheres vão ser a maioria no mercado de trabalho. Eu acho que chega a quase 67%, se eu não me engano, na década de 60. Então, só para fechar, embora essa análise tenha sido pontual, é possível perceber a complexidade e a densidade crítica presente na escrita da Maria Judite de Carvalho. A sua linguagem contida, leve e cotidiana funciona como um dispositivo estratégico. Por meio da crônica doméstica, do humor sutil, às vezes zombeteiro, e da ironia elegante, ela esconde uma crítica contundente à ordem social vigente. Esse estilo não indica uma hesitação ou uma autocensura, mas uma forma engenhosa de resistência, capaz de romper os bloqueios ideológicos do regime autoritário e da cultura patriarcal. A ironia recorrente em sua obra não é apenas um disfarce, mas uma arma que expressa o que não pode ser dito diretamente. Ele subverte pela ambiguidade e revela as fissuras de um sistema que pretende ser coeso, mas não é, né? Assim, a autora constrói uma crítica incisiva que, mesmo camuflada por convenções de gênero e linguagem, mantém a sua força. Obrigada. Muito obrigada pela sua fala. Deixaremos as perguntas para o final, tá bom? Agora eu convido a professora Ana Paula Garcia a fazer sua fala com o poético e a relação entre subjetividade e mundo exterior em Manhã Subversa, de Virgílio Ferreira. Então, obrigada à organização, obrigada o pessoal que já apresentou pelas falas. O bom, né, dos eventos é isso, a gente conhece, né, coisas novas e autores novos. Eu sou atualmente professora do Instituto Federal do Mato Grosso e fiz mestrado e doutorado na Unesp, né, em São Paulo. E no mestrado e doutorado, a partir da obra de Fernando Pessoa, e agora eu estou numa luta para voltar à pesquisa, né, voltar ao trabalho acadêmico, porque o cotidiano, dia a dia, no Instituto, não demanda muito, né, a pesquisa acadêmica, é um ensino mais técnico, então eu estou num esforço individual de retomar. O trabalho de hoje, então, é um estudo inicial, né, que eu estou fazendo, que eu espero desenvolver num pós-doc. Eu não vou apresentar slides, eu não tenho muito hábito de fazer slides para esse tipo de apresentação. Eu acho que é também uma cruzada que os meus sofrimentos como professora estão me colocando de desafiar a nossa atenção, sabe? Então, eu não fiz slides, mas eu espero que eu consiga me fazer entender. Quem se sentir à vontade também para abrir as câmeras, fica um clima mais de conversa, talvez, né? Acho que eu sou a última também, né? E aí depois a gente já vai para as perguntas, para o diálogo, enfim. Então, da minha fala é o poético e a relação entre subjetividade e mundo exterior, na obra Manhã Submersa, do Virgílio Ferreira. É um trabalho mais teórico, né, e menos do estudo da literatura portuguesa em si. Bom, em Manhã Submersa, que é um romance do Virgílio Ferreira, eu não me dediquei muito a
biografia do autor, porque ele é um grande... Em Manhã Submersa, de 1953, Antônio Lopes, o Borralho, narra, depois de 20 anos, suas experiências no seminário, na passagem da infância para a adolescência. Então, é uma narração em primeira pessoa. De origem muito humilde, Antônio teve, em suas próprias palavras iniciais, o seu destino talhado na casa de Dona Estefânia. É claro que a gente pode ler esse "me talharam o destino", que o narrador diz, como um simples "definiram meu destino". Entretanto, a palavra carrega consigo o sentido de que essa definição se deu pelo corte, pela fratura e pela força, já que sem consulta e sem chance de escolha por parte do menino. Isso porque a Dona Estefânia era uma senhora rica, moradora da mesma aldeia de Antônio, e aparentemente viu nele a sua grande obra de caridade, pois lhe proporcionaria uma mudança de vida, possível somente a partir de sua ida para o seminário, e do acompanhamento incisivo de seu desempenho, além do seu isolamento de seus familiares, considerados por ela, pela Dona Estefânia, más companhias e influências. Isso tudo deveria ser visto por parte de Antônio e de sua família como uma grande e irrecusável oportunidade, pois seria o único e miraculoso modo de, como o reitor do seminário diria para o Antônio posteriormente, ele se libertar da sorte de sua raça. Nesse sentido, desigualdade e autoritarismo já se revelam na obra antes mesmo de Antônio chegar ao seminário, que será, por sua vez, o grande símbolo da opressão, descrito como um casarão de 100 olhos e larga boca, que cerra as mandíbulas quando todos os meninos por ela passaram. A imagem do seminário deixa clara também a presença do poético no romance de Ferreira, intensa desde as primeiras linhas e determinante na representação de tudo, desde a interioridade do narrador até os horrores do mundo aos seus olhos. Mas ainda sobre o sentimento de opressão, também antes de chegar ao casarão, ao seminário, ele é já sentido por outros fatores, como a vestimenta característica dos seminaristas, o fato preto. Isso porque ele diferencia e destaca quem o veste do resto das pessoas. Há momentos em que isso pode ser sentido como uma boa distinção, gerando um sentimento positivo, de orgulho e instrução. Mas não é essa a primeira experiência de Antônio com a vestimenta, com o fato preto. Ainda na estação, rumo ao seminário, a roupa vira motivo de piada por parte de um malandro que passava e que gritou: "Padreca, ó padreca". Antônio sentiu profundamente a ofensa, e aí eu cito um trechinho da obra em que o Antônio diz: "E então odiei. Pela primeira vez na vida, me cerrei dentro do meu ódio impotente e infeliz, e aprendi o sentido do desespero e da morte. Pela primeira vez, eu medi a minha distância do mundo, que me havia de ficar para sempre distante. Mais uma vez, é pelo poético que se pode representar a intensidade dos sentimentos. O hiperbólico da linguagem é o hiperbólico sentimento de Antônio, ainda um menino descobrindo a vergonha e o ódio. Então, eu não sei se vocês conhecem o enredo, mas a ideia é essa, tem uma similaridade com o nosso Ateneu, né? O Antônio é ainda um menino, só que ele é muito pobre, muito humilde, e uma senhora rica de sua aldeia ajuda a família a mandá-lo para o seminário. Antônio é ainda uma criança, e o leitor vai acompanhando muitos acontecimentos e sentimentos atingirem-no pela primeira vez. O primeiro estremecimento de medo, o primeiro ódio, a vergonha, a agressividade. A atmosfera sufocante vai crescendo dentro do romance, desde a ausência de escolha do personagem frente a uma decisão que determinaria simplesmente quem ele deveria ser e como viveria o resto de sua vida, passando então por inúmeros elementos aparentemente corriqueiros, mas que delineiam esse novo existir do personagem, como a vestimenta, o fato preto. O ambiente do seminário também logo o oprime. E aí cito um trechinho. O vasto salão da minha camarata, continuado pelo outro da segunda divisão, tinha uma grandeza excessiva para o meu corpo pequeno. É como ele se sente nesse espaço do seminário. Sobre isso, Graça dos Santos, no texto O Seminário Escola dos Pobres, em Manhã Submersa, de Virgílio Ferreira, fala do seminário como abro aspas, aparelho laminador de corpos e espíritos que evoca o dispositivo implantado por Salazar para condicionar a população portuguesa.
Fecho aspas. Em nenhum momento do romance Manhã Submersa, o contexto político de Portugal é diretamente, explicitamente abordado. O paralelo, entretanto, é muito perceptível, a começar pelo fato de que se explora uma instituição fundamental para esse tipo de regime e para sua continuidade. Até foi mencionada a instituição educacional na fala da Marcela, né? Onde se moldam caráteres que ao sistema servirão posteriormente. Paralelo também ao regime salazarista, está a natureza, grande parte das vezes, velada da violência praticada. Ao longo do romance, poucas vezes são narrados castigos físicos, por exemplo, mas o leitor está, a cada linha, em contato com o desconforto que define a experiência daqueles meninos ali. Muito desse desconforto é construído pela atmosfera de rigidez e controle, que faz com que os internos nunca se sintam em casa e estejam com medo e sentindo-se sob ameaça o tempo todo. Mas se trata de uma construção sutil, como Antônio fala sobre a figura do reitor do seminário, abro aspas. Desculpa, gente. Tinha uma fala doce, vagarosa, levemente nasal, e que eu saiba, nunca aplicou nenhum aluno qualquer castigo violento. No entanto, a distância destes anos de onde agora eu estou lembrando, é um romance memorialista, ele levanta-se-me ainda como símbolo mais perfeito do terror. Porque a força que vinha dele, a espantosa dimensão do seu medo, não tinha carga de sombras, muito menos suspeitas de torturas. Não era o medo de um bruxo, nem de um carrasco. O terrorismo dele era puro silêncio. Antônio recria a figura do reitor por meio da descrição e da imagem. E as duas coisas são necessárias para sua construção integral, justamente porque sua descrição crua e objetiva não explica os sentimentos dos meninos em relação a essa autoridade. Se sua fala é doce e vagarosa e ele não é reconhecido por aplicar castigos violentos, por que gera tanto temor nos seminaristas? É nesse sentido que Otávio Paz, em O Arco e a Lira, fala sobre o gênero do romance. E aí eu abro aspas para o Otávio Paz. O romance não demonstra nem conta, recria um mundo. Embora seu ofício seja relatar um acontecimento, e nesse sentido se parece com o ofício do historiador, o que lhe interessa não é contar o que houve, mas reviver um instante ou uma série de instantes, recriar um mundo. Por isso, ele recorre aos poderes rítmicos da linguagem e às virtudes transmutativas da imagem. Toda a sua obra é uma imagem. Assim, por um lado, imagina, poetiza. Por outro, descreve lugares, fatos e almas. Faz fronteira com a poesia e com a história, com a imagem e com a geografia, o mito e a psicologia. Ritmo e exame de consciência, crítica e imagem. O romance é ambíguo. Essa é a fala do Paz, né, sobre o romance. A gente poderia ficar ouvindo só o Otávio Paz, né, porque ele escreve de forma tão maravilhosa que chega a ser bonito ler a teoria, né? Se essa duplicidade, né, essa ambiguidade do romance é fundamental ao gênero em qualquer instante que uma obra vá reviver, sua importância parece duplicar no caso da recriação de um mundo autoritário e opressor. Isso porque essa convivência entre o poetizar e o descrever, entre a imaginação e os fatos, parece necessária ao indivíduo que vive a opressão. Ao mesmo tempo em que, por vezes, precisa desse mundo escapar, né, mergulhar em si ou transcender a realidade que o cerca, papel que é muito atribuído à imagem e ao poético, também há, muitas vezes, o grito pela denúncia, pela apresentação crua dos fatos. Em Manhã Submersa, especificamente, temos um narrador de primeira pessoa, só um minuto, um narrador de primeira pessoa relembrando, com mais de 30 anos, né, os acontecimentos de sua juventude e como eles o afetaram. Ou seja, temos um narrador revivendo seus sentimentos de outrora. A assimilação do mundo parece passar necessariamente pelo registro poético, como se somente a partir da construção de imagens fosse possível se relacionar com aquela realidade. Sobre esse papel da imagem na criação literária, Otávio Paz, na mesma obra, diz o seguinte: nem a angústia, nem a exaltação amorosa, nem a alegria ou o entusiasmo são estados poéticos em si. Eu gosto desse trecho porque eu tento muito explicar isso para os meus alunos adolescentes que estão escrevendo poesia. Gente, o amor não é poesia ainda. Porque não existe o poético em si.
São situações que, por seu próprio caráter extremo, fazem desabar o mundo e tudo o que nos rodeia, incluindo a morta linguagem cotidiana. Só nos resta, então, o silêncio ou a imagem. E essa imagem é uma criação, algo que não estava no sentimento original, algo que nós criamos para nominar o inominável e dizer o indizível. Fecho citação. É nesse sentido que o registro poético se revela muito próprio às narrativas sobre o autoritarismo. Não se deseja o silêncio, e a imagem apresenta-se como a possibilidade de construir algo capaz de dizer as ruínas de tudo que nos rodeia. E aí eu gostaria de citar um trechinho do Manhã Submersa. Eu disse que não há muitas narrações, né, no romance de castigos físicos, mas há uma, né, substancial em que o Antônio, o narrador, ele é castigado com palmatória por ter feito uma criancice, né, ter pegado um objeto de um colega seminarista. E aí o trechinho diz assim: o sol dizia adeus devagar desde o cimo do céu. Estava tudo a postos. Padre Lino atirou para o ombro a aba da romeira para ter o braço livre e tomar balanço. Com uma certeza linear, ergueu alto a palmatória e, torcendo um pouco o tronco no esforço, descarregou o primeiro golpe. Senti a mão subitamente destruída, com um ardor vivo na concha e nos dedos. Mas logo uma dor começou a inchar-me até o ombro. Antes, porém, que eu a sentisse toda, outra vez a palmatória me queimou a mão. Os tetos altos ecoavam a estalaria. Parecia-me que a dor recomeçava agora de mais fundo, quando outra vez a férula a calou. A outra mão, diz o padre. Não fechei os olhos e, empedrado de uma força desconhecida, também não chorei. Estendi a outra mão. A romeira caíra-lhe para o peito com os balanços. Padre Lino atirou-a de novo para trás e ergueu ainda a palmatória. A minha mão direita regressava à vida de muito mais fundo, mais pesada de sofrimento. Súbito, na mão esquerda, uma explosão seca e a destruição total. O ressoar das pancadas aprofundava o silêncio. Não havia ninguém à minha volta. Só eu, em frente da minha dor. Um calor doloroso crescia-me na mão esquerda, quando de novo uma queimadura súbita a aniquilou. E aí vai para a cabeça dele falando: podes bater-me quanto quiseres, padre, aguento tudo, bate outra vez. Ele bateu. Ficou extenuado. Olhei então o padre Alves, que de pé sobre o púlpito estava branco de morte. 1 hora de joelhos, ordenou ainda o padre Lino. Ajoelhei todo inteiro. As mãos caíram-me ao longo do corpo. E ali fiquei exposto à injúria dos outros e de mim. Fecho citação. A recriação de uma cena de castigo, de tortura, parece demandar tudo da linguagem. Ao mesmo tempo em que demanda a crueza da descrição para gerar o impacto visual, o impacto emocional, psicológico, que a denúncia do horror exige, isso não parece bastar. O modo como a dor é sentida, vivida pelo indivíduo esfacelado pela violência e excedida para além da carne, né, do corpo, encontra sua representação no registro poético. Trata-se, como destaca Paz, do, abro aspas, recurso desesperado contra o silêncio que nos invade toda vez que tentamos exprimir a experiência terrível daquilo que nos rodeia e de nós mesmos. E aí o poético no romance, então, ele representa muito a subjetividade, que já é característico desse registro, mas ele também representa esses momentos em alternância com as descrições, né, muito dolorosas e muito cruas, representa esses momentos de tortura e de autoritarismo do que é externo e não interior ao indivíduo, né, ao sujeito. E um aspecto que é bem interessante de notar é como ele representa a natureza mesmo, né? Então, é interessante observar como a percepção e a consequente representação dos elementos da natureza acompanham os movimentos internos desse narrador. Quando eles estão recém-chegados ao seminário, o Antônio faz um colega, que é o Gaudêncio, e eles estão sofrendo as inúmeras perguntas dos outros seminaristas sobre a sua vida, né, que eles lançam incessantemente, e isso causa muita vergonha das próprias origens, mas também causa saudade de um ambiente em que ele se sentia
em casa, né, que ele tinha familiaridade. Diante dessa exposição, o Antônio diz a partir do poético de novo, né, era duro, ficava ali tudo ao sol, a sangrar. O seu amigo Gaudêncio não suporta, ele some, desaparece, e na sua busca pelo amigo, o Antônio fala sobre a natureza. E ele diz assim: à nossa volta crescia a ameaça de um outono pálido, profundamente cansado, cheio do aroma de todas as coisas mortas. Os castanheiros esguios, errantes pela colina, vagos, desencorajados, desfaziam-se lentamente das folhas amarelas, como quem desiste de tudo. O outono pode ser visto de uma forma muito bonita, né? Aqui ele não é. Aqui ele está em relação com a morte. E isso é por conta da conexão com tudo que esse eu está vivenciando. O outono pálido parece dizer muito mais do que sobre o clima e a paisagem, mas sobre o sentimento ameaçador de Antônio quanto aos próximos tempos que viveria, marcados pela sensação de perda, de desencaixe e de desamparo. E aí, para finalizar, gostaria de terminar com mais um trecho do próprio romance, que aí, se ninguém conhecer, talvez estimule, que diz o seguinte: porque um dos crimes mais perseguidos e mais desejados no seminário, como creio já ter dito, era precisamente o pecado da solidão. Eu acho muito interessante pensar na solidão e no silêncio, nesse contexto do autoritarismo, como ele pode ser ameaçador, né? Quando algum de nós se afastava para dentro de si próprio, logo a vigilância alarmada dos padres o trazia de rastros cá para fora. Os superiores sabiam que, à pressão exterior, cada um de nós podia refugiar-se no mais fundo de si. Como sabiam também que a descoberta de nós próprios era a descoberta maravilhosa de uma força inesperada. Fecho citação. O poético na representação do autoritarismo parece, portanto, coroar na linguagem essa atitude de resistência. Trata-se da linguagem no mais fundo de si, como diz, né, o próprio romance, possibilitando nomear o inominável e dizer o indizível. É a forma de construir a relação possível entre uma subjetividade violentada e uma realidade opressora. Manhã Submersa denuncia essa opressão na sua existência a partir de uma experiência do dizer, como resultado desse temido silêncio. E aí, só para encerrar, né, dando uma contextualizada, eu comecei a pensar nessa relação do poético com a representação do autoritarismo, justamente numa disciplina sobre a ditadura civil-militar no Brasil que eu fiz durante o doutorado, e por meio da qual eu percebi que aqui no Brasil, não tenho conhecimento de muitas nações, mas pretendo ter nas minhas pesquisas futuras, né, de como a literatura das outras nações representou os seus períodos autoritários. Aqui no Brasil a gente tem bastante do fantástico, né, e eu acho que em outras nações também, do fantástico e de uma literatura mais de denúncia, mais crua, objetiva, e o poético fica em menor quantidade, digamos, né? Tem menos do registro poético no romance, na narrativa. E aí, em conversa com o professor da disciplina na ocasião, a gente cogitou que talvez o poético, por ser tão relacionado ao transcender a realidade, ele fosse menos considerado para representar uma realidade que, na literatura, não se quer sempre transcender, mas se quer denunciar, né? Então, uma literatura de denúncia talvez não recebesse tanto, né, o registro poético, e aí a ideia, a partir do Paz, né, e a partir do Claude Esteban e de outros teóricos com os quais eu trabalho, é mostrar como o poético pode ser promissor na representação dessa realidade autoritária, né, e opressora. E é isso. Muito obrigada pela atenção.